O livro da serpente d'água. Esta é a serpente d'água, é forte. Move-se silenciosamente no grande rio em busca do seu inimigo. Poderosamente, luta contra milhares de mãos dos seus caçadores. Desfaz os seus laços. Porque é livre e invencível no seu reino. Os soldados alemães, 1932-1945. As condições do Tratado de Versalhes deram origem a consideráveis modificações na Europa. Sob a pressão de adversas condições econômicas, muitas novas ideologias de caráter autoritário ganharam terreno. Em 1933, Hitler assumiu o poder na Alemanha com o seu Partido Nacional Socialista. A sua implacável política de expansão se estenderam a outros continentes. A princípio, os países latino-americanos adotaram uma atitude de laissez-faire para com o nacional-socialismo. Depois do eclodir das hostilidades, em 1939, Hitler tentou levar o presidente brasileiro Vargas a fazer uma aliança e ofereceu-lhe várias fábricas de aços como compensação. No entanto, sob pressão dos Estados Unidos, o Brasil declarou guerra à Alemanha em 1942. As hostilidades no continente sul-americano limitaram as ações secretas do exército alemão, que foram defendidas pela colônia alemã. Dentro deste período, a sorte dos índios não se alterou apreciavelmente. Pela segunda vez, um exército de seringueiros avançou na região do Amazonas, para garantir a valiosa matéria-prima para os aliados. A população nativa retirou-se mais ainda para as inacessíveis regiões da Floresta Virgem. O assalto ao povoado de Santa Maria. A crônica de Akakor registra tudo o que aconteceu aos Uga-Mongulala, incluindo a aliança com os soldados alemães, que vieram e ficaram com eles para sempre. Tudo isto está escrito na crônica. Os bárbaros brancos eram numerosos. Alguns se tinham instalado em comunidades. Outros vieram e seguiram caminhos diferentes. E gritavam como as aves da floresta e rosnavam como o jaguar. Queriam fazer medo aos servos escolhidos. Queriam expulsar os guerreiros e exterminar a última das tribos escolhidas. E o Alto Conselho falou assim: temos de combater os estrangeiros. Devemos matar os bárbaros brancos. Eles assassinaram as nossas mulheres, roubam as nossas terras e adoram falsos deuses. Furaremos as suas orelhas e cotovelos e privá-lo-emos da sua virilidade. Matá-los-emos um após outro. E se um ou outro estiverem longe, far-lhes-emos emboscadas. Espalharemos o seu sangue pelos caminhos e poremos as suas cabeças à beira do rio, onde muitos dos nossos guerreiros encontraram a morte. A guerra de conquista dos bárbaros brancos terminou com a retirada dos seringueiros. Só pequenos grupos de aventureiros e prospectores se aventuravam para além dos limites da Grande Catarata. Avançaram para a região interior de Akakor e empenharam-se num duro combate com os nossos vigias, o qual foi travado com a maior crueldade de ambas as partes. Os bárbaros brancos atacaram aldeias das tribos aliadas e mataram homens, mulheres e crianças. Os Uga-Mongulala fizeram prisioneiros nos postos avançados, arrancaram-lhes a pele dos pés e lançaram-nos ao rio, onde o sangue atraiu os peixes carnívoros, que os devoraram, vivos. Outros foram amarrados e entregues aos carnívoros da selva de lianas. Grandes batalhas foram raras. Houve uma em 12.417, 1936. Uma expedição chefiada por sacerdotes brancos avançou no território das tribos aliadas dos Corações Negros. Deitaram-lhes fogo às cabanas e violaram os túmulos para encontrar ouro. Isto foi uma infração às leis divinas que pedia expiação. O príncipe Sincaia, que também deu ordem de ataque a Lima, colocou-se à frente dos Uga-Mongulala. Com guerreiros escolhidos, atacou as bases dos bárbaros brancos na zona superior do Rio Negro, em Santa Maria.
Ordenou que todos os homens fossem mortos e que todas as casas fossem queimadas. Só 4 mulheres da aldeia escaparam ao ataque, e essas foram prisioneiras. Ao voltar a Kakor, 3 morreram afogadas numa tentativa de escapar. A 4ª mulher alcançou a capital do Império dos Uga-Mongolala. Com a sua chegada, no ano 12.413, abre-se um novo capítulo da história do meu povo. Pela primeira vez, um bárbaro branco não trouxe mal nem tristeza ao meu povo. E pela primeira vez o príncipe das tribos escolhidas se aliou ao sangue de um povo estranho, contra os desejos do Alto Conselho, mas com a aprovação dos sacerdotes. Rainha, que era como se chamava a mulher cativa, veio de um país distante chamado Alemanha. Sacerdotes brancos tinham-na enviado ao Brasil para converter as tribos degeneradas ao sinal da cruz. O seu trabalho fez com que se familiarizasse com a vida do antigo povo do Grande Rio. Tinha visto a sua infelicidade e conhecia sua luta desesperada pela sobrevivência. Depois de ter sido feita prisioneira, Rainha dentro em pouco ganhou a confiança do meu povo. Auxiliava os doentes e curava as feridas dos guerreiros. Trocava os seus conhecimentos com os dos sacerdotes e falava na herança do seu povo. O príncipe Sincaia, que a observava profundamente, tornou-se muito amigo de Rainha. Quando ela evidenciou os mesmos sentimentos e se mostrou disposta a renunciar ao sinal da cruz, ele deu-lhe a situação de princesa dos Uga-Mongolala. Agora, falar-lhes-ei de todos os nomes e títulos. Mencionarei os nomes de todos os que vieram a Kakor para celebrar a união entre Rainha e o príncipe. O príncipe das tribos escolhidas era Sincaia, o primogênito de Uma, venerável descendente de Lhasa, o exaltado filho dos deuses. A seu lado estava o grande sacerdote Magus e o supremo chefe guerreiro Ina. Estes foram os primeiros do nosso povo a prestar homenagem à nova princesa. Foram seguidos pelo Alto Conselho, os senhores da casa de Ama, da casa de Magus e da casa de Maid. E juntaram-se todos os guerreiros. Até o povo comum se juntou para ver a cerimônia. Todos saudaram a sua nova ama com o devido receio. Rainha em Kakor. A união entre Rainha e Sincaia alterou a vida do meu povo. A nova princesa dos Uga-Mongolala era a primeira mulher a partilhar do governo do príncipe. Assistiu às reuniões do Alto Conselho e tomou importantes decisões. Por seu conselho, Sincaia ordenou que todas as tribos tivessem direitos iguais. Até a chegada de Rainha a Kakor, tinham estado sujeitas ao pagamento de pesados tributos e impostos de guerra. Agora Sincaia anulava uma das leis dos antigos pais. Dava-lhes os mesmos direitos que os dos Uga-Mongolala, tal como está escrito na crônica. Assim foi introduzida a igualdade de todas as tribos. Arqueiros e atiradores de lanças, fundeiros e batedores, dignitários e generais, todos os títulos e posições estavam abertos a cada um. Só o cargo do príncipe e os dos sacerdotes estava reservado ao povo escolhido, os legítimos descendentes dos primitivos mestres. Desde então, as tribos aliadas tiveram direitos iguais. Para evitar que cometessem traição, o Alto Conselho introduziu a pena de morte. Isto foi também uma quebra nas ordens dos antigos pais. De acordo com o seu legado, os grandes crimes eram punidos com o exílio. Mas a idade do ouro havia passado. Em vez de atuarem como deuses sensatos e previdentes, os bárbaros brancos alteraram a sorte do continente. Governaram de acordo com as suas leis, com traição e astúcia, e trouxeram o desassossego às tribos aliadas. 15 das tribos mais leais já tinham sido logradas pelas suas promessas hipócritas e haviam se convertido ao sinal da cruz. O Alto Conselho esperava protelar o perigo de traição pelo menos temporariamente, introduzindo a pena de morte. No fim da estação das chuvas do ano 12.418, 1937, deu-se um acontecimento em Kakor que já era esperado há muito tempo.
Rainha deu um filho a Sincaia. Eu, Tatunganara, sou o primogênito, o príncipe legítimo do Zuga-Mongulala, tal como está escrito na crônica. Esta é a história do nascimento do filho primogênito do príncipe Sincaia. Tal como os raios do sol de manhã cedo se abrem, assim se espalhou a notícia por todo o país, e grande foi a alegria dos servos escolhidos. O calor encheu os seus corações. Subitamente desaparecia sua tristeza e os seus pensamentos eram fáceis. Porque Sincaia era muito respeitado e a sua família altamente considerada. A sucessão da casa de Lhasa estava garantida e nunca mais se podia extinguir. A raça do príncipe, supremo servo dos primitivos mestres, já não podia desaparecer. Assim falava o povo e assim falavam os guerreiros. Só os grandes sacerdotes se sentavam envoltos em silêncio e faziam invocações prescritas. Para interpretar o futuro abriram a árvore. Mas a seiva vermelha saiu da árvore e caiu na taça. Tomou a forma de um coração e a seiva que escorreu por fora era como verdadeiro sangue. Depois o sangue congelou. Uma crosta brilhante cobriu a seiva, envolvendo um terrível segredo. Nascera o último príncipe, o último da geração de Lhasa. A aliança com a Alemanha. 4 anos depois do seu casamento com Sincaia, Rainha regressou ao seu povo. Não era uma refugiada, antes como embaixatriz do Zuga-Mongulala. Tomando uma estrada secreta, alcançou as instalações dos bárbaros brancos na costa leste do oceano. Um grande navio levou-a para casa. Rainha ficou com o seu povo durante 12 luas. Então os batedores anunciaram a sua iminente chegada a Cacor. Mas, desta vez, a princesa das tribos escolhidas estava acompanhada por 3 altos dignitários do seu povo. Sincaia reuniu os mais velhos, os chefes guerreiros e os sacerdotes para darem-lhe as boas-vindas. O povo comum e os guerreiros também se juntaram para ver os estranhos visitantes. Nos dias seguintes, o Alto Conselho e os chefes alemães tiveram muitas reuniões, a que Rainha esteve lá presente. Trocaram os seus conhecimentos e discutiram um futuro comum. Depois assentaram um acordo. Os Zuga-Mongulala e os alemães fizeram um convênio que mais uma vez deu um rumo inteiramente diferente à sorte do Zuga-Mongulala. Antes de falar nos pormenores deste acordo, tenho ainda de me referir à miséria e ao desespero por que passou o meu povo durante esses anos. A guerra continuou nos 4 cantos do império. Grande número dos nossos guerreiros foi morto pelas terríveis armas dos bárbaros brancos. Os nossos inimigos avançaram de tal maneira que o meu povo não podia nem enterrar os seus mortos segundo os antigos costumes. Os seus corpos decompunham-se no chão como flores caídas. Os lamentos das mulheres e os gritos de dor enchiam toda a Cacor. No grande templo do sol, os sacerdotes imploravam o auxílio dos antigos pais. Mas o céu mantinha-se indiferente. As tribos escolhidas foram atingidas pela fome. No seu desespero roeram cascas de árvores e comeram os liquens das rochas. Começaram as querelas e as disputas. Foi só uma questão de tempo até os Zuga-Mongulala terem de desistir da sua luta com os bárbaros brancos. Como um jaguar apanhado na armadilha, lutaram desesperadamente contra a sua iminente extinção. Esta era a vida do meu povo quando o Alto Conselho concluiu a aliança com os chefes alemães. Prometeram aos Zuga-Mongulala as mesmas poderosas armas que os bárbaros brancos usavam. 2.000 soldados iriam ensinar-lhes a usar o equipamento. Seriam os responsáveis pela construção de grandes fortificações e por conseguir mais terra arável. Mas a decisiva parte do acordo referia-se à guerra planejada para o ano 12.425, 1944. Os nossos aliados pretendiam desembarcar na costa brasileira e ocupar todas as grandes cidades.
Os guerreiros Uga Mongolala deviam suportar a campanha atacando as posições dos bárbaros brancos no interior. Depois da esperada vitória, o Brasil seria dividido em duas partes. Aos soldados alemães seriam atribuídas as províncias da costa. Os Uga Mongolala ficariam satisfeitos com a região do Grande Rio, que lhes tinha sido dados pelos deuses há 12.000 anos. Este foi o contrato entre o Alto Conselho e os chefes alemães. Os chefes alemães eram prudentes e os seus pensamentos eram sensatos. As suas palavras expressavam o que havia nos seus corações. E disseram: devemos partir. Devemos voltar para o nosso povo, que está forjando poderosas armas. Mas não vos esqueceremos. Lembrar-nos-emos das vossas palavras. Voltaremos dentro em pouco. Voltaremos para destruir os vossos inimigos. Assim disseram quando se separaram. E depois foram para sua pátria, para o seu poderoso povo. A aliança com a Alemanha deu aos Uga Mongolala a sua antiga confiança. No momento de maior necessidade, encontraram um novo aliado para restabelecer o seu império. Tomaram nova coragem. A tristeza das mulheres foi esquecida. O tempo da fome passara. O sol brilhava de novo radiosamente. Os sacerdotes lembram que Sincaia chamou todo o povo para uma grande festa em Acacor, onde ordenou que os últimos fornecimentos fossem distribuídos. Ordenou que os escribas lessem altas partes da crônica de Acacor que diziam respeito ao renascimento do império do exaltado filho dos deuses, Lhasa, a chegada dos bárbaros e a idade de ouro dos deuses. Pela primeira vez em muitos anos, a alegria podia ver-se de novo nos rostos dos servos escolhidos. Homens e mulheres enfeitaram-se com tranças e pedras coloridas. Dançaram exuberantemente ao som das flautas de osso e tambores. Os sacerdotes afirmam que a festa durou 3 dias. Os chefes alemães deixaram Acacor e voltaram para sua pátria. Os 2.000 soldados alemães em Acacor. Os primeiros soldados alemães atravessaram a fronteira de Acacor na estação seca de 12.426, 1941. Nos anos seguintes, continuaram a chegar novos grupos, até atingirem o número de 2.000. Em 12.426, 1945, os últimos alemães atingiram a capital dos Uga Mongolala. Depois disso, cessaram todas as comunicações com o governo alemão. Tive conhecimento da rota que os soldados alemães seguiram desde o seu próprio país até Acacor, pelas suas próprias informações. O seu ponto de partida foi uma cidade chamada Marselha. Havia-lhe sido dito que o seu destino era Inglaterra. Só a bordo do navio que podia mover-se de água como um peixe lhes disseram qual o seu verdadeiro destino. Depois de atravessarem durante 3 semanas o oceano, chegaram à foz do Grande Rio. Aqui, um pequeno navio que os esperava levou-os à parte superior do Rio Negro. Na última parte da travessia, foram acompanhados pelos batedores dos Uga Mongolala. Dirigiram-se à Grande Catarata, na fronteira entre o Brasil e o Peru, em canoas e ficaram num ponto situado a umas escassas 20 horas de caminho de Acacor. Ao todo, a viagem dos soldados alemães durou 5 luas. Assim, os soldados alemães atingiram Acacor. E aí se instalaram. Vinham como amigos. Trouxeram prendas e 1.001 poderosas armas para combater os bárbaros brancos. E o Alto Conselho falou-nos: isto é o início do renascimento do Império. Os servos escolhidos já não necessitam de fugir. Os guerreiros voltam ao combate com honra. Vingarão os crimes dos bárbaros brancos. Porque são servos do mocho e desejam a guerra. São sedutores e blasfemos. Os seus corações são falsos, negros e brancos ao mesmo tempo. Mas o legado dos deuses tem de se cumprir. Eles estão enfrentando a morte. A chegada dos soldados alemães a Acacor deu origem a um período de intensa criatividade.
Os novos aliados treinaram 1000 guerreiros Uga-Mongolala no uso das novas armas, das quais ainda hoje não sabem o nome. Na língua dos nossos aliados, eram espingardas, pistolas automáticas, revólveres, granadas de mão, facas de 2 gumes, barcos infláveis, tendas, máscaras de gás, telescópios e outros misteriosos equipamentos de guerra. Pistoleiros escolhidos trouxeram a notícia de uma guerra iminente contra os Uga-Mongolala. Caçadores armazenaram grandes quantidades de carne. As mulheres teceram e fizeram sapatos para os homens. Sob a instrução de soldados alemães, também fizeram bolsas de couro. Estas eram cheias com um líquido marrom facilmente inflamável que vinha de secretas fontes da montanha conhecida só dos sacerdotes. No caso de um ataque de surpresa do inimigo, os guerreiros teriam de deitar este líquido nos rios e lançar-lhe fogo. Uma simples tocha seria suficiente para fazer dos rios gigantescos mares de chama. Durante estes preparativos de guerra em Akakor, um exército de 12.000 homens, com soldados alemães a comandar, reunir-se na fronteira leste do Império, na parte superior dos rios Vermelho e Negro. Os homens esperaram pelo sinal combinado para atacar. Queriam uma guerra justa, que só podia terminar com a vitória. Agora queremos falar de Akakor, dos festivais no grande templo do sol e das orações dos sacerdotes. Erguiam o seu rosto para o céu, imploravam o auxílio dos deuses. Este era o grito dos seus corações. Oh! Bela luz, coração do céu, coração da terra, doador da abundância. Dai-nos a vossa força, concedei-nos o vosso poder. Que os nossos guerreiros alcancem a vitória nas estradas e nos caminhos, nas ravinas e nas águas, nas florestas e na selva de cipós. A guerra nunca se realizou. Exatamente quando os chefes alemães pensavam que a vitória era sua, perderam. Os últimos soldados alemães, acompanhados por mulheres e crianças, relataram a derrota absoluta do seu povo. As forças superiores do inimigo tinham destruído seu país e devastado toda a terra. Só a fuga precipitada os salvara do cativeiro. De agora em diante não se podia esperar ajuda da Alemanha. A chegada dos últimos soldados alemães causou tristeza e desespero entre o meu povo. Visto que os seus aliados não podiam desembarcar na costa leste do Brasil, a guerra contra os bárbaros brancos era impossível. A esperança no renascimento do Império vacilava. O Alto Conselho ordenou que os guerreiros regressassem a Akakor. Junto com os outros membros dos Uga-Mongolala, decidiram da sorte dos soldados alemães, cuja presença na capital se relacionava com os mais insolúveis problemas. Pertenciam a um estranho mundo que não era familiar ao legado dos deuses. Viviam de acordo com diferentes leis e não compreendiam nem a nossa língua nem a nossa escrita. Mas o meu povo também não podia fazê-los regressar ao seu país. Os aliados seriam levados para cativeiro e trairiam o segredo de Akakor. Relutantemente, o Alto Conselho decidiu atender ao pedido de Rainha. Os servos escolhidos aceitaram para sempre os soldados alemães. Tal como os bárbaros, 1500 anos antes, tornaram-se parte integrante do meu povo, ligado a eles de acordo com o legado dos deuses. O Novo Povo, 1945-1968. Da Segunda Guerra Mundial resultaram milhões de mortos e feridos e de desaparecidos. Muitos países do mundo experimentaram sérios desequilíbrios financeiros e econômicos. A suspeita e o medo criaram dois poderosos blocos, divididos por ideologias mutuamente hostis. Até então, este conflito não havia tido muitas repercussões no continente sul-americano. O extermínio dos índios da floresta atingiu uma nova expressão. O Serviço de Proteção aos Índios do Brasil revelou-se o elemento de grupos de pressão econômica para a extinção da população nativa.
No prazo de 20 anos, 80 tribos índias foram vítimas das intrigas do poder branco e das doenças da civilização. Os sobreviventes retiraram-se para as mais inacessíveis regiões. A vida dos soldados alemães em Akakor. Sou um homem simples, mas falo com a voz do meu povo. O meu coração é o do Zuga Mongulala. Falarei de tudo que possa pesar no coração do meu povo. As tribos escolhidas já não desejam a guerra, mas não têm medo de morrer. Não se escondem por entre as rochas. Não receiam a morte porque esta faz parte da própria vida. Os bárbaros brancos têm medo de morrer. Só quando eram apanhados por uma tempestade ou quando as suas vidas se aproximavam do fim, eles se lembravam de que havia poderes superiores e deuses em posições mais elevadas do que as deles. Durante o dia, a ideia da morte é simplesmente aborrecida e afasta-os dos estranhos prazeres e das alegrias. Os bárbaros brancos sabem que o seu Deus não está contente com eles e que se devem prostrar em sua homenagem. Porque não tem nada dentro de si a não ser ódio. Os seus corações são como anzóis grandes e pontiagudos, quando devem ser uma fonte de luz que vença a escuridão e possa iluminar e aquecer o mundo. Portanto, temos de lutar, como está escrito na crônica. Todos se tinham reunido as tribos dos servos escolhidos e os povos aliados, pequenas e grandes tribos. Juntaram-se todos no mesmo local, onde esperavam a decisão do Alto Conselho. Mantinham-se humildes, tendo caminhado com grande dificuldade. E o grande sacerdote falou: que fizemos nós para que os bárbaros brancos nos perseguissem como animais e invadissem nosso país como o caçador-jaguar? Chegamos a uma triste situação. Oh! Que o sol brilhe para nos trazer paz. O grande sacerdote falava com pena e desânimo, com suspiros e lágrimas. Porque o Alto Conselho queria travar batalha, a última batalha da história do povo escolhido. O sonho do renascer do Império foi abalado quando cessaram as comunicações com a Alemanha, em 12.426, 1945. Uma vez mais, os Zuga Mongulala estavam entregues a si próprios. Mas pela primeira vez tinham armas poderosas à sua disposição e 2.000 experimentados soldados alemães dispostos a combater com eles. Mas o Alto Conselho tinha esperado a chegada de novas e mais fortes forças à costa leste do Brasil, a fim de atacar os bárbaros brancos em duas frentes simultâneas. Akakor teve de desistir deste plano depois da derrota da nação aliada, e Sincaia chamou a capital do exército reunido. Nesta época, os 2.000 soldados alemães começaram a integrar-se no povo escolhido. Era uma tarefa difícil. Estes aliados não conheciam nem o legado dos deuses, nem a nossa língua, nem a nossa escrita. Para facilitar a união, os sacerdotes simplificaram os símbolos dos antigos pais. Designavam um simples sinal por cada letra na escrita dos soldados alemães. Então usaram estes sinais, que eram compreendidos por ambas as nações, para recordar fatos da crônica de Akakor. Os Zuga Mongulala adotaram as palavras dos soldados alemães que descreviam o equipamento, que até então nos era desconhecido. Também aprenderam vocábulos que exprimem uma atividade, tais como fazer, correr e construir. Dentro em pouco os soldados alemães e os Zuga Mongulala comunicavam numa linguagem que se compunha de alemão e quichua. Ora, os alemães podiam frequentar as escolas dos sacerdotes e aprender o legado dos deuses. Como os soldados alemães se haviam distinguido nas batalhas, o Alto Conselho confiou-lhes importantes cargos administrativos. 2 dos seus mais altos chefes tiveram cargos de supremo comandantes. Outros 5 foram designados membros do Conselho dos Velhos. Cada um deles tinha um voto e podia participar em decisões finais. Só os cargos de príncipe e de grande sacerdote ficavam explicitamente reservados para os Zuga Mongulala. Assim falou o grande sacerdote aos aliados:
Não fiquem tristes por não tornarem a ver os vossos irmãos. Perderam-nos para sempre. Para toda a eternidade os deuses separaram-nos de vós. Mas não percam a coragem, sedes fortes. Encaremos os nossos destinos juntos. Estamos aqui, nós os vossos novos irmãos. Juntos vão servir os antigos pais. E os soldados alemães começaram a trabalhar. Para se evidenciarem aos olhos dos deuses, agarraram em ferramentas e fizeram o mesmo trabalho que o povo escolhido. A presença dos soldados alemães alterou a vida dos Uga Mongolala. Com as suas misteriosas ferramentas construíram fortes casas de madeira. Fizeram mesas, cadeiras e camas e melhoraram o tear dos bárbaros. Ensinaram as mulheres a talhar novas roupas, para cobrirem o corpo todo. Mostraram aos homens como usar as suas armas e ensinaram a fazer abrigos subterrâneos. Para haver alimento suficiente em épocas de necessidade, limparam a selva na região dos vales e plantaram trigo e batatas. Nas altas montanhas criaram grandes rebanhos de carneiros. Deste modo, o fornecimento de carne e de lã estava assegurado. Mas a maior inovação dos aliados foi produzir um misterioso pó, feito de pedra e areia verdolenga. Mesmo uma pequena quantidade era o suficiente para destruir uma casa inteira. Os alemães usavam este pó preto, como lhe chamavam, para as suas armas. As setas invisíveis eram feitas de um ferro luzídio. Peneirando-o, lançavam-no numa selha de água fria. Na imersão formavam-se balas redondas e estas eram as setas invisíveis das suas armas. Com o decorrer do tempo, os soldados alemães assimilaram-se profundamente à comunidade do meu povo. Fundaram as suas próprias famílias, deram aos filhos os nomes de animais selvagens, de árvores fortes, de águas correntes e de altas montanhas, seguindo o exemplo das tribos escolhidas. Cumpriram o seu dever, trabalharam nos campos e viveram segundo as leis de Lhasa. Parecia que depressa esqueceriam o seu próprio país. Mas, tal como o jaguar, que volta sempre ao seu terreno de caça, eles não se podiam esquecer-se da Alemanha. No fim de cada lua juntavam-se para uma festa no cimo do Monte Akai, cantavam canções do seu povo e bebiam sumo de trigo fermentado. Os seus chefes jogavam xadrez. Este era o nome que os soldados alemães davam a um jogo que se fazia num tabuleiro pintado e com figuras de madeira. Depois voltaram para Kakor e viveram com as suas famílias. Guerras no Peru. Um novo avanço dos colonos brancos partiu do oeste no ano 12.444, 1963. Haviam descoberto as minas de ouro dos Incas e começaram as pilhagens. A notícia do ouro trouxe ainda maiores hordas de bárbaros brancos à região de Acacor. Os nossos pesteiros tiveram de fugir. O Alto Conselho tinha de tomar uma difícil decisão: desistir do último território das encostas leste dos Andes ou mandar combater. Por insistência dos soldados alemães, declarou-se a guerra. Eu próprio posso fazer um relato pormenorizado dos combates que se seguiram com os bárbaros brancos. Como filho do príncipe Sincaia, o Alto Conselho confiou-me ao supremo comando das forças dos Uga Mongolala. Um oficial acompanhou-me na campanha. Em marchas forçadas, os meus guerreiros penetraram profundamente na fronteira da província do Peru. Desbarataram os bárbaros brancos e destruíram as minas de ouro dos Incas. Os inimigos fugiram em pânico do território conquistado. Mal, o êxito inicial dos meus conquistadores teve um rápido fim, quando o exército montado contra-atacou. Só uma rápida retirada nos salvou da extinção. Seguidamente, os bárbaros brancos atacaram as instalações da tribo aliada das Grandes Vozes. Mataram mulheres e crianças e escravizaram os homens capturados. Parecia inevitável que iriam descobrir Acacor. Por este motivo, o Alto Conselho decidiu fazer uso de armas dos soldados alemães.
Pela primeira vez os bárbaros brancos encontraram adversários iguais na batalha. Num rápido contra-ataque, os meus guerreiros destruíram a guarda avançada e cercaram a sua força principal numa floresta chamada Maldonado. Então começou o cerco. Durante 3 dias os nossos grandes tambores causaram ao inimigo grande medo e terror. Na manhã do 4º dia, dei ordem para atacar. Saímos dos nossos esconderijos, escalamos as muralhas e avançamos contra as forças, soltando grandes gritos de guerra. A amargurada luta terminou com a completa derrota dos nossos inimigos. Quando lhes chegaram reforços, os meus guerreiros já se tinham retirado há muito. Esta brilhante vitória iniciou uma guerrilha sangrenta nas fronteiras ocidentais do Império, que ainda hoje se mantém. Embora os bárbaros brancos tivessem mobilizado um poderoso exército, não conseguiram avançar até Acacor. Os seus soldados foram repetidamente rechaçados ou mortos pelos nossos guerreiros. Mas o meu povo também sofreu pesadas perdas neste combate. Inúmeros homens perderam a vida. Mais da metade do fértil território das encostas orientais dos Andes ficou destruída. As nossas últimas tribos aliadas perderam a confiança na força do povo escolhido e fugiram de nós. Que vai acontecer? As tribos escolhidas têm fome. Comem as ervas dos campos. A casca das árvores também tem sido seu alimento. Eram pobres. Não deviam nada. As peles dos animais eram as suas únicas roupas. Mas os bárbaros brancos não lhes deram paz. Avançaram sem perdão. Os guerreiros foram brutalmente derrotados. Os brancos queriam eliminar o povo escolhido da face da terra. Os 12 generais dos bárbaros brancos. A fronteira leste manteve-se calma durante a luta contra os prospectores e os colonos brancos. Desde a retirada dos pesquisadores de borracha, os bárbaros brancos tinham se limitado a avanços ocasionais ao longo do Rio Vermelho. Não se aventuravam a ir mais além porque suspeitavam da presença de espíritos maus nas selvas de cipós dos Andes. Deste modo, os Uga-Mongulala mantinham-se imperturbados, protegidos pela superstição dos bárbaros brancos. Só no ano de 12.449, 1968, a paz foi quebrada. Um avião, na linguagem dos soldados alemães, caiu na parte superior do Rio Vermelho. A tribo aliada dos Corações Negros, que vivia na região, apanhou sobreviventes e mandou a notícia para Acacor. Sincaia, o príncipe dos Uga-Mongulala, mandou-me para matar os bárbaros brancos. Mas eu não executei a sua ordem. Para manter a paz na fronteira leste, libertei-os e conduzi-os à sua cidade, Manaus, à beira do grande rio. Porque desobedeci a ordem explícita de meu pai, fui condenado à morte. Mas quem me puniria? Os Uga-Mongulala estavam fatigados de uma guerra eterna e ambicionavam a paz. Nunca me esquecerei do tempo que passei em Manaus. Vi pela primeira vez como as cidades dos bárbaros brancos são diferentes das instalações dos Uga-Mongulala. As ruas estavam cheias de povo que andava, corria, apressava-se. Cruzavam as cidades nos estranhos veículos a que chamam automóveis, como se fossem perseguidos por espíritos ruins. Estes veículos são terrivelmente barulhentos e cheiram muito mal. As casas onde os bárbaros brancos habitam são 10 ou 20 vezes mais altas que as casas construídas pelo mau povo. No entanto, cada família possui uma pequena parte, onde junta os seus bens. Todas as coisas e objetos se obtêm em certos locais, que existem apenas para essa finalidade. Mas uma pessoa não pode levar o que quer. Para tudo tem de se entregar um papelzinho, que tem grande valor aos olhos dos bárbaros brancos. Chamam-lhe dinheiro. Quanto mais dinheiro um indivíduo tem, mais respeito merece. O dinheiro torna-o poderoso e ergue-o acima dos outros como um deus. Isto faz com que se enganem e explorem uns aos outros.
Os corações dos bárbaros brancos estão constantemente cheios de malícia, mesmo para com seus próprios irmãos. A cidade dos bárbaros brancos é incompreensível para os Uga Mongolala. É como um formigueiro, ativo tanto de dia como de noite. Assim que o sol corre a sua rota e desaparece atrás das colinas do oeste, os bárbaros brancos iluminam as suas ruas e as suas casas com grandes lâmpadas, de modo que estão claras à noite como durante o dia. Atraídos pelas luzes brilhantes, juntam-se em grandes recintos, onde consomem as mais estranhas bebidas. Só desta maneira conseguem alegria, boa disposição e exuberância. Outros se sentam em salas escuras, em frente a uma parede branca, e olham com olhos muito abertos para bonecos que se mexem. Outros param em frente de grandes aberturas que há na frente dos edifícios e admiram os objetos que lá se encontram. Não compreendo os bárbaros brancos. Vivem num mundo de fingimento e ilusão. Para aumentar o dia, matam a noite com as suas lâmpadas, de modo que nem as árvores, nem as plantas, nem os animais, nem as pedras têm repouso que merecem. Trabalham incansavelmente, como a formiga, e, no entanto, suspiram e lamentam-se como se sentissem esmagados sob o seu fardo. Podem ter alegres pensamentos, mas não riem. Podem ter tristes pensamentos, mas também não choram. São pessoas cujos sentidos vivem em inimizade com o seu espírito e estão divididas entre si. Em Manaus tive conhecimento de que os meus antigos cativos eram elevados oficiais. Mostraram-me a sua gratidão por tê-los salvo, dando-me um segundo nome, Nara. Tatunka, o meu primeiro nome, significa grande serpente d'água. Tenho este nome desde que venci o mais perigoso animal do grande rio. Na língua do meu povo, Nara quer dizer eu não sei. Esta foi a minha resposta quando os oficiais me perguntaram o nome da minha família. E aí está como se criou o nome Tatunka Nara, grande serpente d'água eu não sei. Fiquei na cidade dos bárbaros brancos muito pouco tempo. Mal passara uma semana depois de ter chegado, um batedor dos corações negros trouxe-me a notícia de Akakor. Meu pai, o príncipe Sinkaya, tinha sido gravemente ferido num combate com os soldados dos bárbaros brancos e pedia o meu regresso imediato. Despedi-me dos oficiais e alcancei o território do meu povo no princípio da estação das chuvas, no ano 12.449. Poucos dias depois, meu pai não resistiu aos ferimentos e morreu. Os Uga Mongolala estavam sem chefe, tal como está escrito na crônica. Havia morrido Sinkaya, o legítimo sucessor de Lhasa, o exaltado filho dos deuses. E os guerreiros escolhidos choraram amargamente. Entoaram o pranto da luz, porque Sinkaya, o príncipe dos príncipes, os havia deixado. Não cometera qualquer crime, nem a injustiça no lugar da justiça. Fora um valoroso sucessor de Lhasa e governara como ele, quando o vento soprava do sul, quando o vento vinha do norte, quando o vento vinha do oeste ou quando o vento vinha do leste. Assim, Sinkaya entrou na sua segunda vida. Acompanhado pelos lamentos do seu povo, ergue-se no céu do Oriente. O novo príncipe. 3 dias depois da sua morte, Sinkaya, o legítimo príncipe dos servos escolhidos, foi enterrado no grande templo do Sol, na parte inferior de Akakor. Os sacerdotes transportaram o seu corpo, enfeitado com ouro e joias, para o nicho que com as suas próprias mãos cavaram na rocha e entaiparam-no. Depois, na presença dos mais íntimos confidentes do príncipe, o grande sacerdote pronunciou as palavras prescritas. Deuses do céu e da terra, que determinam e governam a sorte do homem, deuses da permanência e da eternidade, ouçam a minha prece. Aceitai-o no vosso reino. Não esqueçais os seus feitos, os feitos do grande príncipe Sinkaya. Porque a sua vida volta para junto de vós, deuses. Agora obedece às vossas ordens. Nunca mais vos deixará. Continuará convosco no reino da eternidade, no reino da luz.
Durante o enterro de Sincaia, sinais ominosos apareceram nos céus. Os Uga Mongulala sofreram grandes derrotas. A tribo aliada dos comedores de serpentes abandonou a Kakor e partiu para junto dos bárbaros brancos. A estação chuvosa chegou com tal violência que nem os mais velhos tinham experimentado nada semelhante. Medo e receio espalharam-se pelas tribos escolhidas. Perante esses sinais, o Alto Conselho reuniu-se para eleger o novo príncipe e legitimar o governador dos Uga Mongulala. De acordo com o legado dos deuses, fui chamado para a sala do trono, nas moradias subterrâneas, e o conselho interrogou-me durante 3 dias e 3 noites, tendo como assunto a história das tribos escolhidas. Depois, o grande sacerdote escoltou-me para as secretas regiões da Baixa Kakor. Agora o meu destino estava nas mãos dos deuses. Entrei no secreto complexo do templo de manhã cedo, pouco depois do nascer do sol. Envolto no traje de ouro de Lhasa, descia uma grande escadaria. Dava acesso a uma sala, e mesmo agora não sei dizer se era grande ou pequena. O teto e as paredes eram de uma cor azulada. Não tinham nem princípio nem fim. Numa laje de pedra talhada estavam pão e um vaso com água, os sinais da vida e da morte. Seguindo as instruções do grande sacerdote, ajoelhei-me, comi o pão e bebi a água. Um profundo silêncio envolvia a sala. De súbito, uma voz que parecia vir de toda parte ordenou-me que me erguesse e que passasse para a sala contígua, que se assemelhava ao grande templo do sol. As suas paredes estavam cobertas com estranhos instrumentos. Brilhavam em todas as suas cores. 3 grandes lajes cavadas no solo brilhavam também como metal. Durante muito tempo fiquei a olhar os estranhos instrumentos. Depois ouvi uma voz misteriosa. Levou-me ainda mais além e mais profundamente, ao 3º quarto. Os meus olhos estavam tão ofuscados pelo brilho da luz que demorei muito a reconhecer um fato que nunca esquecerei. No meio da sala, cujas paredes irradiavam uma luz misteriosa, estavam 4 blocos de pedra transparente. Quando, cheio de receio, consegui me aproximar, descobri neles 4 misteriosos seres. 4 mortos-vivos, 4 humanos adormecidos, 3 homens e uma mulher. Estavam dentro de um líquido que os cobria até o peito. Eram como seres humanos sob todos os aspectos, mas tinham 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. Não consigo me lembrar de quanto tempo fiquei com os deuses, adormecidos. Só sei que a mesma voz me chamou para voltar ao 1º quarto. Deu-me conselhos cheios de sabedoria e revelou-me o futuro das tribos escolhidas. Mas a voz proibiu-me de falar a respeito, fosse com quem fosse. Depois do meu regresso do templo secreto, 13 dias mais tarde, o grande sacerdote saudou-me como novo e legítimo governador dos Uga Mongulala. O povo estava radiante. Eu tinha passado pelo julgamento dos deuses. No entanto, a exaltação dos servos escolhidos mal me tinha tocado. Eu ficara profundamente impressionado pelos misteriosos seres. Estavam vivos ou estavam mortos? Eram deuses. Quem os colocara ali? Mesmo os grandes sacerdotes não conheciam a resposta. O segredo do complexo de templo da Baixa Kakor contém o conhecimento e a sabedoria dos antigos pais. Só nos entregaram parte do seu legado. Guardaram a última verdade, atual segredo das suas vidas. Tais eram os deuses. Possuíam razão, conhecimento e perspicácia. Quando olhavam, viam tudo, todos os grãos de pó da terra e do céu, mesmo as ocultas e distantes coisas. Conheciam o futuro e planejavam segundo seu conhecimento. Perscrutando na noite ou na escuridão, protegiam a sorte da humanidade. Tatunganara, 1968-1970. O desenvolvimento dos grandes depósitos de petróleo da selva do Peru anunciou a 3ª fase da abertura econômica da Amazônia pela civilização branca.
O Peru colonizava agora o território da província de Madre de Deus, anteriormente um território virgem, e o Brasil decidia-se pela construção da Transamazônica. Isto acelerou ainda mais a extinção das tribos índias. Sucumbiram às doenças dos colonos brancos e perderam seus últimos territórios. 500 anos depois da descoberta da América, a primitiva população florestal, de 8 milhões de seres, tinha sido reduzida a uns meros 150 mil sobreviventes. O plano dos chefes brancos. Quando meu pai ainda era vivo, mostrou-me o território de leste e de oeste. Eu não vi outros povos a não serem os Uga-Mongolala e as suas tribos aliadas. Muitos anos depois fui vê-lo outra vez, e verifiquei que os povos estranhos tinham vindo expoliar os verdadeiros donos das suas heranças. Por quê? Por que é que os Uga-Mongolala têm de desistir do seu país e vaguear pelas montanhas, desejando que os céus os esmaguem? Outrora, há muito, os Uga-Mongolala eram um grande povo. Hoje restam poucos e só lhes pertence uma pequena área nas montanhas. E ainda tem a crônica de Akakor, a história registrada do meu povo, o mais velho povo da terra. Até hoje, a crônica não era conhecida dos bárbaros brancos. Agora, eu estou a revelando, para espalhar a verdade, pois é essa a minha tarefa como chefes das tribos aliadas e como príncipe do povo escolhido. 2 anos se passaram desde a morte de Sincaia, o príncipe incomparável. E os servos escolhidos reuniram-se, juntamente com os soldados alemães e as tribos aliadas. Todas as classes e raças reuniram-se para procurar conselho e um processo de salvar o povo. E mesmo os que não tinham casa e caminhavam pela floresta, mesmo esses vieram a Akakor. Porque a sua necessidade era grande. O sol brilhava debilmente. O céu cobria-se de nuvens. O povo vivia na pobreza. Vagueavam pelos bosques, fugindo aos seus inimigos. Erguiam os rostos para o céu. Imploravam aos deuses. Pediam auxílio na sua luta contra os bárbaros brancos. Alguns meses depois de eu ter assumido o poder em Akakor, no ano 12.449, 1968, a luta na fronteira oeste surgiu de novo com força redobrada. Os chefes dos nossos inimigos atacaram a tribo aliada dos Corações Negros e manteve preso o seu chefe. Pensavam que deste modo fariam os seus guerreiros perder a coragem e obrigá-los a renunciar à aliança com Akakor. Mas, mais uma vez, os bárbaros brancos falharam. Apesar da sua cruel tortura, não conseguiram dominar os guerreiros deste último, mas ainda leal aliado. Sempre que um Uga-Mongolala era feito prisioneiro, seguia a regra dos seus comandantes. Não comia nem bebia durante 7 dias e depois encomendava a sua vida aos deuses e morria. Para evitar que os aviões descobrissem Akakor, dei ordem para camuflar todos os templos, palácios e casas com bambu e esteiras de cana. Mandei destruir as vigias do exterior de Akakor e substituí-las por fossos. Luas depois, a capital foi coberta pela floresta numa tal extensão que mesmo as tribos aliadas tinham dificuldades em localizá-la. O acesso a Akakor estava agora completamente oculto aos caçadores brancos e aos prospectores. Só encontraram ruínas abandonadas nas suas pilhagens. Suspeitaram de que fora trabalho dos espíritos ruins e retiraram-se para a parte de trás da fronteira da Grande Catarata. Mas os espíritos ruins não viviam na floresta, viviam em Akakor. Os guerreiros dos Uga-Mongolala e os chefes dos soldados alemães observavam com terror o poder crescente dos bárbaros brancos. Planejou uma campanha a Cusco, profundamente metida no território inimigo. Já haviam começado os necessários preparativos. As tribos aliadas também estavam preparadas. Só ainda não havia sido concedida a aprovação do príncipe, de acordo com o legado dos deuses. Apesar da insistência tanto dos soldados alemães como dos meus chefes, rejeitei o plano de guerra.
A minha experiência em Manaus tinha me convencido da futilidade de tal empreendimento. Os nossos inimigos eram demasiado numerosos e o meu povo não estava preparado para sua traição e ardil. Além de tudo isto, eu receava que o combate se alastrasse. O segredo de Akakor corria perigo. Por isso mandei os guerreiros impacientes e os chefes dos soldados alemães para as fronteiras perigosas. Tentei estabelecer contato mais íntimo com os sacerdotes, para fortalecer a minha posição como príncipe. Eles também não acreditavam no êxito de uma guerra e aconselharam uma lenta retirada para as moradias subterrâneas dos deuses. Mas eu ainda não perdera todas as esperanças. Visto que os meus feitos de guerra não haviam tido êxito, eu agora queria tentar a paz. O grande sacerdote dos bárbaros brancos. Assim está escrito na crônica de Akakor. Grande era o desespero dos servos escolhidos. O sol queimava as terras, os frutos morriam nos campos. Alastrava-se uma medonha estiagem. As pessoas morriam de fome nas montanhas e nos vales, nas planícies e nas florestas. Este parecia ser o destino dos servos escolhidos. Extinguirem-se, serem varridos da face da terra. Este parecia ser o desejo dos deuses, que já não recordavam os seus irmãos do mesmo sangue e do mesmo pai. O ano 12.450, 1969, viu o início de uma terrível seca. A estação das chuvas foi adiada durante várias luas. O gado retirou-se para as nascentes dos rios. As sementes secaram nos campos. Para salvar o meu povo da fome tomei uma decisão desesperada. De acordo com os sacerdotes, mas sem o conhecimento do Alto Conselho e dos chefes guerreiros, fui contatar com os bárbaros brancos. Vestido com a farda dos soldados alemães deixou Akakor. Depois de uma laboriosa viagem, cheguei a Rio Branco, uma das suas grandes cidades, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Aqui me dirigia ao grande sacerdote dos bárbaros brancos, a quem tinha sido apresentado pelos 12 oficiais brancos. Revelei-lhe o segredo de Akakor e contei-lhe a infelicidade do meu povo. Como prova da minha história, dei-lhe 2 documentos dos bárbaros, que na realidade convenceram o grande sacerdote. Ele garantiu-me que faria o que eu pedia e acompanhou-me a Akakor. A chegada do alto sacerdote Akakor deu lugar a violentas discussões com o Alto Conselho. Os mais velhos e os chefes não quiseram nenhum contato com ele. Para evitar qualquer traição, chegaram mesmo a pedir o seu cativeiro. Só os sacerdotes estavam preparados para discutir uma paz justa. Depois de uma demorada argumentação, o Alto Conselho deu ao sacerdote branco um período de 6 meses para contar ao seu povo a terrível situação do Zuga Mongolala. Para defender os seus pontos de vista, deram-lhe vários escritos dos antigos pais. Se ele não convencesse os bárbaros brancos, teria de devolver os documentos a Akakor. Durante 6 meses, os nossos pisteiros esperaram o que se assentara num lugar combinado, na parte superior do Rio Vermelho. O grande sacerdote branco não voltou. Só mais tarde tive conhecimento de que perdera a vida num desastre de avião. No entanto, mandara os documentos para uma cidade distante, chamada Roma. Pelo menos foi o que os seus criados disseram. Depois de ter expirado o tempo combinado, pedi ao Alto Conselho que discutisse o destino do meu povo. Os mais velhos e os sacerdotes estavam desapontados e queriam a guerra. Tornei a recusar. Rejeitei a sua decisão com o meu direito de 3 votos como príncipe do Zuga Mongolala. O que o sacerdote branco não conseguira e eu tentar. Esta é a despedida de Tatunka, legítimo príncipe das tribos escolhidas. Era forte. Deixou o seu povo. Como a grande serpente d'água, aproximou-se silenciosamente do inimigo. Partiu sozinho, protegido pelas orações dos sacerdotes do grande templo do sol. Oh! Deuses!
Defendei-o dos seus inimigos neste tempo de escuridão, nesta noite de más sombras. Que ele não vacile. Que ele possa vencer o ódio dos bárbaros brancos e dominar a sua traição e habilidades. Porque o povo escolhido ambiciona a paz. E assim, Tatunka entrou no seu difícil caminho. Acompanhado pelos olhos dos deuses, desceu a ravina, atravessou o rio e não tropeçou. Alcançou a outra margem. Continuou seu caminho até chegar ao local onde os bárbaros brancos construíram as suas casas feitas de cal e de cimento. Tatunka Nara no país dos bárbaros brancos. No ano 12.451, 1970, passei 8 luas no país dos meus piores inimigos. Nunca esquecerei esse tempo. Esta experiência foi a mais amarga da minha vida e mostrou-me claramente como são diferentes os corações de ambos os povos. Para os bárbaros brancos só contam riqueza, poder e violência. Os seus pensamentos são emaranhados como as ervas dos grandes pântanos, onde nada de verde e de fértil pode crescer. Mas os Uga Mongolala vivem de acordo com o legado dos deuses. E concedem a todas as tribos e povos o seu próprio lugar e terra suficiente para poderem viver. Trouxeram luz à humanidade e espalharam a sua sensatez e sabedoria. A realização da inexorabilidade dos bárbaros brancos era tanto mais difícil de suportar quanto os meus primeiros contatos pareciam ter êxito. Os oficiais que eu salvara intercederam por mim e fui apresentado a um oficial superior, brasileiro. Falei-lhe na fatalidade do meu povo e pedi-lhe auxílio. O chefe branco ouviu-me com surpresa e prometeu-me considerar o meu caso. No entanto, enviou-me para Manaus, onde devia esperar a decisão do Alto Conselho do Brasil. Durante 3 meses vivi em um acampamento militar dos bárbaros brancos. Estavam bem treinados e conheciam a vida dos rios e da selva de cipós. Partiam em campanhas regulares para os mais distantes territórios do seu império. Para minha tristeza, aprendi com eles que os bárbaros brancos estavam empenhados numa guerra praticamente em todas as fronteiras. Em Mato Grosso combateram contra a tribo dos vagabundos. Nas nascentes do grande rio estavam a queimar as povoações da tribo dos maus espíritos. No país de Acaim atacaram as tribos selvagens e fizeram-na recuar até as montanhas. Ainda não esquecera as terríveis descrições dos soldados brancos, quando fui chamado à capital do Brasil. Aqui relatei pela segunda vez o desespero e a tristeza do meu povo. Revelei a história dos Uga Mongolala aos mais altos chefes dos bárbaros brancos. Os meus ouvintes ficaram surpreendidos. Estavam preparados para verificar as minhas informações e, assim, fizeram-me contatar com um representante alemão. Ele recebeu-me amavelmente e ouviu-me com atenção. Mas depois declarou que não podia acreditar na minha história, porque o Brasil nunca fora invadido por 2.000 soldados alemães. Nem sequer os nomes que citei o convenceram. Impacientemente, pediu-me para colocar a sorte do meu povo nas mãos dos bárbaros brancos. 2 anos se passaram após esta conversa. Só na fronteira entre a Bolívia e o Brasil 7 tribos aliadas foram exterminadas pelos bárbaros brancos. Entre essas tribos encontravam-se os orgulhosos guerreiros dos corações negros e das grandes vozes. 4 tribos selvagens fugiram para a região das nascentes do Rio Vermelho para escapar ao morticínio. Uma terça parte do meu povo foi vítima das armas dos bárbaros brancos. Era isto que queria dizer o representante dos alemães quando me aconselhou a colocar o destino do meu povo nas mãos dos bárbaros brancos. Assim são os bárbaros brancos. Os seus corações estão cheios de ódio. Não têm compreensão. Os seus feitos são cruéis. Têm rostos de inveja e 2 corações, negro e branco ao mesmo tempo. Têm a ambição da riqueza e do poder. Planejam maldades contra as tribos escolhidas, que nunca lhes fizeram qualquer mal. Mas os deuses são justos.
castigam os que se revoltam contra o seu legado. Os bárbaros brancos hão de pagar caro os seus crimes. Expiarão os seus pecados. Porque o círculo está a fechar-se. Já se vêem no céu sinais ominosos. A terceira grande catástrofe, que os destruirá como a água destrói o fogo e a luz vence a escuridão, não está longe. Já havia passado 7 luas no país dos bárbaros brancos. Então um dos seus chefes disse que me acompanharia até a grande catarata, a 20 horas de caminho a pé, de Acacor. Aqui queria estabelecer o primeiro contato com o meu povo. Só um ano mais tarde seria planejada uma expedição de um maior número de soldados brancos, que iriam até a capital do Zuga Mongolala. Deram-me tempo para preparar o meu povo para sua chegada. Sentia-me feliz, a minha tarefa parecia ter chegado a um bom termo. Mas, mais uma vez, os bárbaros brancos mostraram os seus corações pérfidos. Quebraram o acordo e prenderam-me em Rio Branco. Atou o príncipe das tribos escolhidas, o supremo servo dos deuses, como um animal selvagem e mantiveram-no cativo numa grande casa de pedra. Tenho de agradecer a Deus por ter conseguido fugir. Dera-me força para quebrar os laços. Venci os meus guardas desatentos e fugi. Desde a minha partida tinham decorrido 8 luas quando voltei a Acacor, de mãos vazias e desapontadas com as mentiras dos bárbaros brancos. Aconteceu já há muito tempo. Há uma laje na entrada do grande templo do sol. Viu pessoas passar sobre ela para fazer ofertas aos deuses. Viu pessoas de todos os cantos do mundo. E a pedra do chão foi dominada pelo desejo. E quando o grande sacerdote passou sobre ela, pediu-lhe pernas. E o grande sacerdote ficou grandemente surpreendido, mas o sábio, o mágico, o senhor de todas as coisas deu pernas à pedra do pavimento. Deu-lhe 4 pernas, que nunca pararam de se mover. E a pedra partiu. Por montanhas e vales, através de planícies e florestas, vagueando por aqui e por ali, até ter visto tudo e estar cansada de olhar. Assim, regressou ao grande templo do sol. E quando encontrou o seu velho lugar, verificou que estava preenchido. E o seu coração ficou triste e chorou lágrimas amargas. E a pedra do pavimento reconheceu a verdade. Só quem cumpre os seus deveres na comunidade cumpre as leis dos deuses. O regresso dos deuses, 1970, presentes. O mundo está cheio de ceticismo e de incertezas. Acontecem alterações no campo do conhecimento que ameaçam modificar sistemas previamente válidos sob os pontos de vista econômicos e político. Os estoques de bombas atômicos e de hidrogênio são suficientes para destruir toda a vida da Terra. A crescente diminuição de matérias-primas fez tomar de assalto as últimas regiões inexploradas. Na Amazônia, estradas principais e aeroportos criaram as bases necessárias para a abertura de enormes regiões de floresta virgem, restringindo ainda mais o espaço da população nativa. De acordo com as estimativas da FUNAI, serão apenas uns 10 mil índios da floresta que viverão no ano de 1985. A morte do grande sacerdote. Quando um homem não tem muito a perder e todas as estradas para o futuro parecem desertas, ele volta-se para o passado. Isto foi o que eu fiz, revelando o segredo do mais velho povo da Terra. Mas os bárbaros brancos não acreditaram nas minhas palavras. Tal como as formigas que destroem tudo, tomam todas as terras que param atrás de nós. E assim os Zuga Mongolala preparam-se para a extinção. Porque o fim está perto, o círculo está a fechar-se. A terceira grande catástrofe aproxima-se. Então os deuses voltarão, tal como está escrito na crônica. Desgraça sobre nós. O fim está próximo. Chegamos a uma triste situação. Que fizeram os servos escolhidos para cair tão baixo? Oh! Que os primitivos senhores voltem. Assim falaram os homens no alto conselho.
Falaram com tristeza e desânimo, com suspiros e lágrimas. Porque o tempo aproximava-se do fim. Negras nuvens cobriam o céu. A estrela da manhã estava encoberta. E o grande sacerdote curvou-se profundamente em frente do disco de ouro. Ele falou no grande templo do sol: quem é este povo? Quem o trouxe? De onde veio? Verdadeiramente, os nossos corações estão pesados porque o que fazem é mal. Os seus pensamentos são cruéis. A sua existência está cheia de ameaças. Mas se nos obrigarem a combater, combateremos. Lança na mão, confiando no arco e na seta, morreremos como servos dos primitivos mestres, que dentro em pouco regressarão para nos vingar. No ano 12.452, 1971, algumas luas depois do meu regresso a Akakor, os Uga-Mongulala foram atingidos por um outro desastre. Magus, o grande sacerdote, morreu. Havia sofrido um colapso depois de uma reunião do Alto Conselho, dominado pela dor e pela sua percepção de um perigo iminente. A sua morte foi como um sinal ominoso para os Uga-Mongulala, uma indicação de um juízo final. Cercados pelo avanço dos bárbaros brancos, eles perderam coragem e a sua fé na herança dos primitivos mestres. As cerimônias fúnebres de Magus, o grande sacerdote das tribos escolhidas, durou 3 dias. Os sacerdotes reuniram-se no grande templo do sol e prepararam o seu corpo para a jornada na segunda vida. Envolveram-no em finos tecidos e levaram-no para a pedra da consagração, perante um espelho de ouro, o olho dos deuses. Colocaram a seus pés um pão e um vaso com água, sinais da vida e da morte. Os mais velhos do povo ofereceram incenso, mel das abelhas e frutos maduros. Os chefes militares relembraram a sabedoria e os feitos do que nos deixava. Então os sacerdotes levaram o corpo de Magus para a câmara fúnebre defronte do grande templo do sol. Durante 3 dias o povo passou na câmara fúnebre, com tristeza e dor, despediu-se de Magus. Na manhã seguinte, mesmo antes de os raios do sol nascente tocarem a terra, os sacerdotes fecharam o túmulo. Magus, o sábio alto sacerdote, que predizia todas as guerras e a quem tudo era revelado, voltara para junto dos deuses. Agora falemos de Magus. Ficará para sempre no coração do povo escolhido, porque só fez o que era verdadeiro e justo. Tudo quanto fosse falso e confuso era desconhecido do seu coração. Dedicara sua vida aos deuses. Era senhor do conhecimento. Todas as parcelas do seu corpo estavam cheias de sabedoria e verdade. Conhecia o equilíbrio de todas as coisas. Podia ver no coração das pessoas e compreender as leis da natureza. As suas ações não estavam sujeitas à influência do momento. Não conhecia nem a ambição nem a inveja. Obedecendo às leis dos deuses, ele completou o círculo. E chegou-lhes na hora da morte, que é irrevogável, como o sol, que, ao nascer, determina a vida do homem. Retirada para as moradias subterrâneas. Magus, o grande sacerdote dos Uga-Mongulala, morrera. Seguindo o legado dos deuses, a sua posição passou para o seu primogênito. Este, tal como o príncipe, tinha de passar um difícil exame, imposto pelo Alto Conselho, e falar com os deuses. Uno, o primogênito de Magus, voltou para o grande templo do sol passados 13 dias. Os mais velhos confirmaram-no como novo alto sacerdote. As leis de Lhasa haviam se cumprido. Reuniu o Alto Conselho para decidir do futuro das tribos escolhidas. A reunião demorou muito pouco tempo. Os mais velhos do povo decidiram unanimemente que mudássemos para as moradias subterrâneas dos deuses. E assim os Uga-Mongulala voltaram para o mesmo local onde os seus antepassados já tinham sobrevivido a 2 grandes catástrofes. Estavam tristes quando tiveram de abandonar as suas casas e quebrar todas as ligações com o mundo exterior.
Com seu pó negro, os soldados alemães destruíram os templos, os palácios e as casas de Akakor. Os guerreiros queimaram as últimas vilas e aldeamentos. Não deixou atrás de si qualquer sinal, qualquer traço que pudesse indicar o caminho para Akakor. Desistiram mesmo das poucas bases que restavam na região das nascentes do grande rio. Às tribos aliadas foi dada a escolha de se juntarem aos Uga-Mongolala ou de cortar relações. Das 7 tribos, 6 decidiram manter-se nos velhos territórios tribais. Só a tribo dos comedores de serpentes acompanhou o meu povo para as moradias subterrâneas. Foi saudado com todas as honras ao seu chefe, dado a um lugar no Alto Conselho, como gratidão pela sua lealdade aos Uga-Mongolala e ao legado dos deuses. A retirada está pronta. Os servos escolhidos foram para as moradias subterrâneas esperar o regresso dos deuses. Então os seus corações descansaram. E contaram aos seus filhos histórias do passado e a glória dos deuses, dos poderosos magos que criaram montanhas e vales, águas e terra. Falaram dos senhores do céu, que são do mesmo sangue e têm o mesmo Pai. Desde que os servos escolhidos se retiraram para as moradias subterrâneas, no ano 12.452, 1971, só 5.000 guerreiros se mantêm à superfície. Cultivam os campos, fazem as ceifas e informam o Alto Conselho sobre o avanço dos bárbaros brancos. Mas estão proibidos de combater. Quando os inimigos aparecem, devem retirar-se, para preservar o segredo das moradias subterrâneas. 30.000 pessoas ainda vivem na Baixa Akakor, Bodo e Kish. As outras cidades estão desertas, ou, como Nu, estão cheios de armazéns e de equipamento de guerra. Ainda hoje, luz artificial ilumina as 13 cidades dos deuses. O ar para respiração vem através das paredes. Os grandes portões de pedra ainda se podem mover como há 10.000 anos. Depois da retirada, os soldados alemães tentaram resolver o mistério da Baixa Akakor. Mediram o túnel e fizeram mapas exatos. A pedida dos seus chefes, eu até abri o complexo secreto sob o grande templo do sol, para eles verem. Aqui, os soldados alemães descobriram estranhos instrumentos e ferramentas dos deuses, que se assemelhavam ao seu próprio equipamento. Tiveram a impressão de que os antigos pais haviam fugido repentinamente das moradias subterrâneas. Mas os nossos aliados também não conseguiram explicar o segredo da Baixa Akakor. Porque os deuses construíram as cidades segundo seus próprios planos, que nós hoje desconhecemos. Só quando eles voltarem, os homens compreenderão os seus trabalhos e ações. Ora, os soldados alemães estão resignados por viveram conosco. Uns envelheceram, outros morreram. Os seus filhos pensam e sentem como os Uga-Mongolala e vivem de acordo com o legado dos deuses. Os sacerdotes realizam serviços de consagração no grande templo do sol. As pessoas comuns fabricam objetos de uso cotidiano. Os oficiais do príncipe mantêm as comunicações com Bodo e Kish. Este é um período de aprendizagem e contemplação. Todo o povo vive com as suas recordações, e os seus corações amarguram-se quando pensam nos gloriosos dias de Lhasa. Agora só tem de pensar em proteger-se do assalto dos bárbaros brancos nas habitações subterrâneas. E tenha certeza de que os deuses em breve voltarão, tal como prometeram quando se foram embora. O regresso dos deuses. Se os Uga-Mongolala fossem um povo como outro qualquer, a sua sorte já há muito estaria decidida. Mas são os servos escolhidos dos deuses. Confiam no seu antigo legado. Mesmo nas épocas da mais amarga necessidade, vivem de acordo com as leis dos antigos pais. Isto lhes permite julgar os bárbaros brancos e prevenir a humanidade, como está escrito na crônica de Akakor. Povo da floresta, das planícies e das montanhas, preste atenção. Os bárbaros brancos estão enlouquecendo. Matam-se uns aos outros.
Tudo é sangue, terror e perdição. A luz da terra está quase extinta. A escuridão cobre os caminhos. Os únicos sons que se ouvem são as asas dos mochos e os gritos do grande pássaro da floresta. Devemos manter-nos fortes contra eles. Quando um deles se aproximar, estenda as vossas mãos. Afastem-no e digam: cala-te, tu, o da voz forte. As tuas palavras são como o barulho do trovão, e nada mais. Afastem-se de nós com as vossas alegrias e divertimentos, a vossa ganância de riquezas, o desejo de ser mais que o homem seguinte, as vossas ações sem sentido, o mexer das vossas mãos, a vossa curiosidade de pensamento, e o conhecimento que no fundo não conhece nada. Não necessitamos de nada disso. Nós estamos contentes com o legado dos deuses, cuja luz não nos ofusca e não nos arrasta para confusões, mas, pelo contrário, ilumina todos os caminhos de modo que possamos absorver a sua grande sabedoria e viver como seres humanos. Lembro-me. Foi no ano 12.449, quando visitei pela primeira vez a terra dos bárbaros brancos. Repetidamente os soldados fizeram as mesmas perguntas. Falavam acerca da vida dos povos do Grande Rio, sobre a sua pretensa indolência e os seus vícios. Os selvagens, como eles me disseram, são congenitamente estúpidos, astutos e falsos. Têm pouco espírito e nenhum vigor. Matam-se uns aos outros pelo prazer de lutar. Assim falaram os bárbaros brancos acerca dos povos que já tinham escrito leis quando eles ainda andavam pelas florestas com as mãos pelo chão, como está escrito na crônica. Mas eu aceitei as suas más palavras. Guardei as suas palavras dentro de mim como um pesteiro que recorda quais os caminhos dos seus inimigos. Mas nas 8 luas que passei no país dos bárbaros brancos, não encontrei nada que pudesse ser útil ao meu povo. É verdade que também cultivaram terras e construíram cidades. Traçaram estradas e inventaram poderosos instrumentos que nenhum Uga Mongolala consegue entender. Mas o legado dos deuses está-lhes oculto. Os bárbaros brancos estão destruindo seu próprio mundo e as suas falsas crenças. Estão de tais modos cegos que nem sequer reconhecem a sua origem. Porque só aquele que conhece o seu passado encontrará o seu caminho futuro. Os Uga Mongolala conhecem o seu passado, tal como está escrito na crônica de Akakor. Portanto, também conhecem o seu futuro. Segundo as profecias dos sacerdotes, uma terceira grande catástrofe destruirá a Terra no ano 12.462, 1981. A catástrofe começará onde Samon outrora estabeleceu seu império. Uma guerra arrebentará nesse país e lentamente espalhar-se-á por toda a terra. Os bárbaros brancos destruir-se-ão uns aos outros com armas mais brilhantes que 1000 sóis. Só alguns sobreviverão às grandes tempestades de fogo, e entre esses o povo dos Uga Mongolala, que se mantém nas suas habitações subterrâneas. Isto, em qualquer caso, é o que dizem os sacerdotes, e deste modo escreveram-no na crônica. Uma terrível sorte está reservada à humanidade. Estalará uma tempestade e montanhas e vales tremerão. Do céu cairá sangue e a carne humana encolherá e tornar-se-á branda. As pessoas ficarão sem forças nem movimentos. Perderão a razão. Já não serão capazes de olhar para trás. Os seus corpos desintegrar-se-ão. Deste modo, os bárbaros brancos farão a colheita dos seus feitos. A floresta encher-se-á com as suas sombras tecidas com dor e fatalidade. Então os deuses voltarão, cheios de pena dos povos que esqueceram o seu legado. E um novo mundo surgirá, onde homens, animais e plantas viverão juntos numa sagrada união. Então a idade do ouro voltará. Isto termina a crônica de Akakor.